Boa noite, galera. Tudo bem? Saudades de vocês, dos nossos encontros de terça-feira, dos nossos debates. Gostaria de deixar uma reflexão com vocês nessa noite a respeito desse tempo. E se eu fosse dar um nome para essa reflexão, eu colocaria da seguinte forma: o nome dessa reflexão é Cativeiro Babilônico ou Quarentena Dentro de Casa? Qual seria a sua escolha? A Bíblia vai falar que existiam jovens que eles também, assim como nós, não tiveram muita escolha. Nós não escolhemos ficar em casa. Nós estamos em casa por causa do coronavírus, por causa dessa doença, desse tempo agora. Mas há muito tempo atrás, 4 jovens também não tiveram escolha. Eles tiveram que ser também levados, eles foram levados pelo cativeiro babilônico. E eles, além de eles terem sido levados cativos, eles foram escolhidos pelo rei para servi-los no palácio. Então eles não tiveram escolha. E a Bíblia vai falar desses jovens, o nome desses jovens é Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a Bíblia vai falar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não posso esquecer. E a Bíblia vai falar lá no capítulo 1, de 4 em diante, a respeito de como foi feita essa escolha. A Bíblia vai falar o seguinte, que o rei Nabucodonosor, que era o rei daquela época, do reino babilônico, ele decidiu da seguinte forma, por que seriam esses jovens? Porque eles deveriam ter uma boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deveriam ser inteligentes, instruídos e serem capazes de servir no palácio. Precisavam aprender a língua e estudar os escritos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida, o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. E depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar a servi-los no palácio. Eles não escolheram viver no palácio. Eles não escolheram estar lá. Eles não escolheram ser escravos da Babilônia, mas eles acabaram, por causa das consequências do pecado do povo de Israel, eles foram levados cativos. Mas a Bíblia fala que eles tinham algumas qualidades, e essas qualidades foram identificadas pelo rei, e essas qualidades deveriam fazer parte daqueles que serviriam no palácio. Mas a Bíblia vai falar que Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. E durante um tempo ele só comeu legumes e bebeu água. E a Bíblia vai falar que no final desse texto que eles tinham uma aparência melhor do que os outros jovens. Depois você vai poder conferir lendo todo o texto lá de Daniel. E uma coisa muito interessante quando a gente para analisar essa história de Daniel e aquilo que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo algo parecido, porque nós não escolhemos ficar dentro de casa, mas nós estamos tendo que ficar dentro de casa. Foi nos colocado algumas coisas que a gente não pode fazer, e a gente tem que usar máscara, botar álcool gel, lavar bem as mãos, se cuidar bem, evitar na hora de tossir e de espirrar. E temos uma série de coisas que a gente tem que cumprir para que a gente não possa não só contaminar os outros, também não ser contaminados. Então a gente tem que ter essas instruções, seguir essas instruções, que todos já estão cientes, e mais do que cientes, que nós temos que cumprir essas instruções. Mas a Bíblia vai falar para a gente que esses jovens, eles tomaram a melhor decisão da vida deles. Eles decidiram a não se contaminar com os manjares do rei. E eu gostaria de fazer uma analogia com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Você, eu e todos nós, em geral. Nós estamos vivendo dentro das nossas casas e nós estamos vivendo algumas coisas diferentes. Eles tiveram que ficar afastados das suas famílias e por causa da pandemia nós temos que viver próximo das nossas famílias. Eles não poderiam, o rei decidiu que eles tinham qualidades, os seus pais sabem que vocês têm determinadas qualidades, e Deus sabe quem você é. Eles tinham que estudar e aprender, assim como vocês estão em casa, vocês também têm que estudar e vocês têm que aprender, porque a vida não parou, vocês continuam estudando, vocês continuam se dedicando aos estudos por causa dos sonhos e os projetos que vocês têm. Mas a Bíblia vai falar que eles tinham que servir no palácio depois desse tempo. E depois desse tempo que você estiver em casa, em quarentena, o que você vai fazer? O que você vai levar de lição para a sua vida daqui para frente? Será que você vai levar uma lição que você conseguiu estreitar um relacionamento melhor com seu pai? Será que você vai conseguir levar
após essa pandemia, que você conseguiu se dedicar melhor ao Senhor e buscar a presença dEle, que você se tornou um adorador, independente daquilo que as pessoas estão vendo que você está fazendo, você está adorando ao Senhor, porque você reconhece esse Deus Todo-Poderoso e soberano sobre todas as coisas? Será que quando você sair desse tempo, você vai levar que você, no seu tempo que você tem tido de 24 horas por dia, você não tem gastado as 24 horas por dia só conectado à internet, só vendo filme, só vendo série, só fazendo as coisas que te agradam, mas você escolheu um tempo de qualidade para buscar a presença de Deus, para você adorar a Deus, para você ouvir Deus falar ao teu coração, para você ouvir que Deus tem algo especial para a tua vida e para a vida da tua família? O que você vai fazer nesse tempo? O que você vai tirar de lição para esse tempo? Será que o cativeiro vai ensinar alguma coisa para você? Assim como ensinou para Daniel naquele tempo, ele poderia ter ficado revoltado, ele poderia ter ficado chateado, ele poderia ter decidido a não querer ouvir a voz de Deus, ele poderia ter decidido a se contaminar com os manjares do rei, ele poderia ter decidido a não querer se fazer aquilo, cumprir a vontade de Deus. Assim como você também pode decidir a fazer nada disso. Mas ao contrário disso, o meu conselho, e é o conselho que o livro de Daniel nos dá pra gente, ele decidiu a ser diferente. E você pode decidir ser diferente nesse tempo. Após essa pandemia, você pode sair dessa pandemia como um filho mais responsável, como um filho que abraçou mais, que beijou mais, que esteve mais próximo do seu pai, que aprendeu, que ajudou, que acolheu, que chorou junto com ele, que sorriu junto com ele, que assistiu o filme junto com ele, que brincou junto com ele, que acima de tudo buscou a Deus, adorou e reconheceu que só o Senhor é Deus na sua família. Para aqueles ainda que de repente os seus pais ainda não conhecem a Cristo e precisam de ver a vida dos seus pais transformadas pelo poder do sangue de Jesus, é um tempo de repente de você estar clamando pelo sangue de Jesus pela vida do seu pai. E depois, se você tiver um nome, se você quiser colocar o nome do seu pai aí no grupo dos adolescentes aí, pra gente poder estar orando junto, intercedendo junto, eu vou ter a maior alegria do meu coração de poder ser um intercessor pelos seus familiares, por aqueles que precisam de Cristo. Mas é um tempo de você sair diferente. E a Bíblia vai falar que a partir dessa decisão de Daniel, tudo na vida de Daniel se tornou diferente. A vida desses jovens se tornaram diferentes. Você vai ver que essa foi a primeira experiência que eles tiveram com Deus em não se contaminar. E a Bíblia vai falar que no final disso tudo eles se apresentaram de uma forma melhor e mais sábios já do que eles eram, porque Deus deu a graça, Deus deu a sabedoria, Deus que o capacitou cada um deles, porque eles buscaram em Deus. A Bíblia vai falar que eles enfrentaram a fornalha, eles enfrentaram tempos tão difíceis naquela época porque eles decidiram a não se contaminar com os manjares do rei. Você, jovem, você pode aproveitar a internet para poder aprender mais da palavra de Deus. Você pode aproveitar a internet para poder multiplicar a graça e o amor do Senhor. Você pode aproveitar a internet para poder abençoar a vida daqueles seus familiares que estão longe de você. Você pode aproveitar a internet para falar: Senhor, o Senhor é Senhor da minha vida aqui e como lá também quando eu estiver conectado na internet, porque eu não vou me contaminar com os manjares do rei. E aí, cativeiro babilônio ou quarentena dentro de casa? Qual vai ser a sua postura? Vai ser a mesma de Daniel? Você decide. Você é um liberto. Deus te abençoe.